E aí, pessoal, ontem eu tinha falado que eu ia comentar sobre a inevitabilidade do autoritarismo na periferia do capital. Então vamos lá falar sobre isso, que tem algumas questões importantes. Acho que primeiro de tudo a gente entender, né, aquele vídeo que eu postei ontem do policial, ele massacrando uma mulher grávida, que não era nenhuma criminosa. Isso não ocorre por acaso, não ocorre só no Brasil, não é algo pontual, não é algo individual do policial, ele é algo estrutural. Então, para a gente entender isso, então a gente vai falar da teoria marxista sobre o autoritarismo na periferia do capital. Vamos pensar o seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é periferia do capital. O capital, ele tem sua centralidade, que são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e ele tem a sua periferia, Brasil, Índia, Argentina e etc. A periferia do capital, ela é marcada pela não coordenação global do capital, ou seja, o Brasil, a Argentina, a Índia, eles não coordenam o capital globalmente. Então, isso que marca a periferia do capital. Em toda a periferia do capital vai ocorrer esse fenômeno que eu vou comentar com vocês sobre o autoritarismo, sem exceção. Outro conceito que é importante a gente entender são duas categorias de classe, né? Lumpen proletariado e o exército reserva. Ou seja, o lumpen proletariado, ele é aquela margem do proletariado que podemos colocar o pessoal que está em drogadição, o pessoal que não tem nenhuma forma de se sustentar, o pessoal que está em condição de rua, enfim, é um pessoal que está à margem do proletariado. E nós temos o exército reserva, que é um outro conceito marxista, que se refere ao proletariado que não está dentro do mercado de trabalho, ou seja, aquele pessoal que precisa de trabalhar, que tem condições de trabalhar, mas não está em condições. Historicamente, todo país periférico tem baixa industrialização. Então, o que ocorre? Como o país, historicamente, a industrialização ela sempre gerou muito emprego, os países periféricos eles sempre tiveram baixa quantidade de empregos urbanos. Eles não conseguiram prover muitos empregos urbanos. Hoje, isso mudou, porque hoje o setor de serviços é o maior empregador. Porém, o país que tem baixa industrialização relativa, ou seja, uma industrialização pequena em relação ao seu PIB, ele não consegue manter um setor de serviços pujante. Ou seja, o país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma indústria relativa interessante, a Alemanha, que tem uma indústria relativa interessante, eles conseguem manter muita gente empregada no setor de serviços porque eles geram muita riqueza. E já o Brasil, já a Argentina, já a Índia, não. O setor de serviços aqui ele é limitado. Então, historicamente, em todos os países periféricos, há um excesso de exército reserva. Então, há excesso de pessoas querendo trabalhar no setor urbano e que não conseguem emprego. Isso pode variar dependendo do ciclo do capital. Por exemplo, o ciclo dos anos 2000, aqui no Brasil, a gente teve uma situação de emprego interessante, boa, mas também que não resolveu o problema. Continua havendo desemprego. Só que isso ele é variável. Então, outra coisa que a gente tem que entender é que para o capitalista é muito importante esse exército reserva. Quanto maior o exército reserva, maior a pressão do salário. Como o trabalho ele é mercadoria, se tem mais trabalhadores dispostos a trabalhar e menos interesse de trabalho, né, obviamente o custo da mercadoria trabalho diminui. E aí o capitalista ele consegue lucrar mais em cima desse trabalhador. Essa situação ela é funcional para o capitalista interno e para o capitalista externo, porque ela ajuda no super lucro do capital. Isso é a teoria da dependência e depois eu falo em outro vídeo, não agora. Mas só para entender que, para além do que a gente vai falar agora do autoritarismo, as coisas estão linkadas. Só que o que acontece? Um exército reserva muito grande, ele tem potencial revolucionário. Ele pode destabilizar o sistema a qualquer momento. Veja, no Brasil nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas, mais uma certa quantidade imensa à margem da empregabilidade, que não conseguem trabalhar ou que são colocados pelo IBGE como que trabalham, mas que fazem apenas bico. Então, uma quantidade de mais ou menos 25 milhões de pessoas que têm um potencial revolucionário, porque estão materialmente numa situação muito desconfortável. Então, como o capitalista sabe que o exército reserva grande tem potencial revolucionário, em toda a periferia do capital se articula um aparato repressivo muito grande para disciplinar esse exército reserva. Então veja, aqui no Brasil nós temos a polícia militar, mas em outros países não temos, no Chile nós não temos, no Peru nós não temos, mas isso não muda a forma da repressão. A repressão da polícia militar ou da polícia civil no Chile e no Peru é da mesma intensidade. Por quê? Porque eles têm que disciplinar o exército reserva. Então eles literalmente disciplinam através da violência, da força, do espancamento, do genocídio e etc. Com isso,
os meios de comunicação, algumas religiões, as TVs, os jornais, as rádios, eles atuam como um aparato, um partido ideológico do capitalismo para legitimar um massacre contra o proletariado, o exército reserva, aquele que não tem emprego. E não só legitimar, também como criminalizar, ou seja, o sujeito que não trabalha, ele é tratado como vagabundo, ele é tratado como um sujeito que não merece ter direitos. Então, se legitima por um lado e se criminaliza. Então se cria uma ideologia, inclusive na classe trabalhadora, que é doutrinada por esses meios de comunicação do partido ideológico do capital, que é contra esses sujeitos do exército reserva, que os opõem. Então se cria ali uma rixa interna de classes, que é muito bem utilizada pelos capitalistas. Daí que surge também o racismo estrutural, porque é através do fato de que a maior parte da população negra tem condições materiais menos favorecidas que a população branca e que o exército reserva ele é cotidianamente criminalizado, que se cria então uma estrutura genocida, repressiva contra a população negra, que é a maior parte do exército reserva. Então, entendendo isso, a gente entende que o que aconteceu ontem, né, que foi o policial espancando uma mulher grávida, e o que acontece em várias chacinas que a polícia militar atua, não é uma exclusividade brasileira. Primeira coisa eu vou entender, o Chile deixou 200 pessoas cegas nas últimas manifestações, o Peru também reprimiu violentamente, isso em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar na periferia do capital, tendo polícia militar ou não, e não é uma questão individual, não é aquele policial que é mau, aquele policial que ele é fora da curva. Não, é uma estrutura que serve ao capital para disciplinar o exército reserva, e é por isso que em todo lugar onde houver periferia do capital haverá também uma repressão vigorosa contra o exército reserva, em geral contra a classe trabalhadora, porque eles sabem do potencial do exército reserva. Então é isso, acho que entender que as coisas que a gente vê, que a gente tem que se indignar naquele momento, elas são muito mais profundas, e para a gente acabar com esse tipo de violência, não basta punir o policial ou ter uma ouvidoria melhor na polícia, e nem acabar com a polícia militar, não é esse o fato é que nós precisamos acabar com o capitalismo. É o capitalismo que cria esse tipo de barbárie cotidiana, que faz com que a polícia militar no Brasil, mas as outras polícias civis no mundo atuem como um exército disciplinador contra a classe trabalhadora, que mata e que oprime. Então é isso, obrigado. Se vocês acharem legal, compartilhe aí, porque eu acho que é uma informação importante para a gente repassar. Até mais.